A paz do Senhor, muito obrigado a você que acompanha esse canal. Agradecemos aí a todos que vêm apoiado o Emergência da Alma, a comunidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos com a série A Volta de Jesus e aqui do meu lado está o Edivan e do outro lado aqui o Rafael. Fala brevemente aí de você, Edivan. Paz, pessoal, é um privilégio estar aqui mais uma vez. Sou o Ed, estou aqui para somar mais uma vez com essa série A Volta de Cristo. Bem, paz do Senhor, meus amigos, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Meu nome é Rafael, eu estou aqui junto do Vinícius e do Edivan para poder acrescentar um pouco a fé dos irmãos, amém? Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Ao decorrer da história, nós vemos diversas guerras. Teve uma vez que eu estava conversando com um amigo meu e ele falou para mim, mas quando a Bíblia diz guerra, sempre teve guerra. Então é meio que uma coisa óbvia, né? Você falar que no final vai ter guerra, sendo que sempre houve guerra. E aqui no versículo 7 de Mateus capítulo 24, ele vai frisar exatamente isso, ó. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Olha que interessante isso daqui. Nação se levantará contra nação. Por mais que ao decorrer da história a gente observa guerras, mas nós vemos um período, por exemplo, houve uma guerra. Nós vemos um período grande para depois haver outra guerra. Mas, quando a Bíblia diz aqui, nação se levantará contra nação e reino contra reino, ela quer dizer que, no final, as guerras serão mais constantes. As guerras, elas não vão ter um período de paz. As guerras, elas vão ser uma atrás da outra. Uma atrás da outra. As nações se levantarão contra as nações rapidamente, uma nação contra a outra, sem tempo de paz. Parece que as coisas vão ganhando mais velocidade e mais força. As guerras não vão começar por coisas grandes, mas agora as guerras vão começar por coisas pequenas. Simples faíscas vão ser o suficiente para uma nação se levantar contra uma outra nação. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Pessoal, terremotos. Quando nós observamos terremotos, nós vemos que, por exemplo, teve um terremoto no Japão, 5,8 na escala. Esse terremoto bateu o recorde de tremor na nação, naquele país. E nós observamos que ao decorrer do tempo, os terremotos, eles vêm ganhando mais força, eles vêm ganhando mais proporção também. Assim como as guerras, elas vêm ganhando mais velocidade, os tremores, eles vão aumentando cada vez mais de escala. E isso acontecerá em vários lugares, inclusive em lugares que não aconteciam terremotos, vão passar a acontecer. Mas calma, tudo isso será o início das dores. Quando nós fazemos a leitura do texto, e você frisou agora o final, onde ele fala assim, tudo isso é apenas o início das dores. Uma mulher, ela começa a sentir as dores do parto no segundo trimestre da gravidez, né? Apenas ali aproximadamente 20 semanas, ela já começa a sentir as dores do parto. Nós precisamos lembrar que o tempo de Deus não é o mesmo tempo do homem. E como você expressou, à medida que vai se aproximando de ser revelado aquele que está por vir, né? Aqui de forma metafórica, usando a mesma metáfora que Jesus usou para explicar a sua vinda, à medida que um bebê está para vir, aquele que é esperado está para vir, as contrações vão aumentando, as dores vão se intensificando, os ritmos
vão mudando também, a frequência vai mudando, isso vai se tornando mais intenso. Então, entendo o que Jesus está querendo dizer aqui, e que à medida que ele for se aproximando, até pelo fato do amor de muitos se esfriar no final. Então, tudo isso que já acontecia vai se tornar cada vez mais intenso, porque está próximo daquele que é o esperado vir, assim como aquela que tem dores de parto. E Jesus alerta, é só o início. Ou seja, tem uma tendência a piorar bastante. E outro ponto importante são as motivações também. As motivações. Eu acredito que antigamente os motivos eram mais... Como é que eu posso dizer? Não que tenha um motivo bom para se iniciar uma guerra, né? Mas talvez hoje os motivos sejam ainda mais supérfluos. Até pelo esfriamento do amor de muitos. Então acredito que é sobre isso que Jesus está falando, sobre sinais da sua vinda que apontam para alguém que é esperado e que vai se intensificar cada vez mais até que esse cerco feche. Porque nós percebemos também que em alguns momentos da história do povo de Israel, o povo só conseguia olhar para cima quando em volta não tinha mais nenhuma outra saída, nenhuma outra opção. Entende? Então, aí sim, tem até um questionamento, né, do salmista, que ele fala assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Uma pergunta. Porque quando os exércitos atacavam a cidade, eles subiam pelas montanhas. A cidade era cercada de montanhas, então eles subiam, e quando eles olhavam, a primeira visão que eles tinham é do exército inimigo muito mais alto do que eles. Então, a visão estratégica de quem está em cima é melhor, entre outras questões. E aí ele faz esse questionamento, se não me falha a memória, no Salmo 121. Ele fala: eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, que está acima dessa montanha, que está acima dos céus, que está acima dessa terra. Então, eu acredito que a volta de Cristo se dá também nesse momento, porque até nisso existe manifestação de misericórdia. Até nisso existe manifestação de misericórdia. O fato do cerco fechar e eu não ter mais para onde olhar, me força, a menos que meu coração seja muito ruim, mas me força a olhar para cima e me lembrar, né, como você citou no início. Tem gente que fala: poxa, guerra sempre teve. Os sinais para aqueles que creem são cada vez mais claros. Porém, os sinais para aqueles que escolheram já não crer se torna cada vez, ou melhor, se mantém sempre comum. É sempre comum. Tudo o que está acontecendo hoje em dia é comum, toda a promiscuidade, tudo que vem de mais sujo, mais podre que a gente vê hoje em dia. Não, é comum. Isso daí não é sinal, isso sempre teve. A questão é que agora a mídia consegue denunciar, mas sempre teve. Então, para aquele que tem fé, uma simples e humilde palavra como o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta, vai fazer um efeito gigantesco. Mas para alguém que não tem a fé, por uma escolha, você pode trazer a melhor mensagem que Deus já te deu, que dificilmente esse coração vai deixar ser acessado, porque existem portas muito fortificadas ali que somente o Espírito Santo é capaz de mover isso, muitas vezes com a fragilidade dessa pessoa, com essa pessoa realmente baixando a sua guarda. Amém. Quando a gente vê esse texto de Mateus 24, Jesus fala de guerras após guerras e nação contra nação, a gente não pode ignorar o fato de que nesse exato momento existe uma guerra que já dura mais de 3 anos, né? E algumas se cessaram, ou melhor, né, a poeira baixou um pouco, uma nação interveio e as duas que estavam em guerra segurou as pontas, né? Parou de guerrear entre elas. E eu volto a bater na tecla, né? Eu acredito que a falta do amor, né? A caridade que havia e há nos crentes, qual é o oposto da caridade? É eu ser egoísta. Então eu acredito que um dos pontos principais do início de uma guerra é o egoísmo, né? Então, se alguém de um território, que é dono daquele território, e ele tem algo que eu preciso, um recurso que eu preciso,
eu vou tentar na diplomacia conversar, e se essa conversa não for frutífera, eu vou simplesmente tomar, porque eu preciso daquele recurso. E esse é um dos pontos do início de uma guerra. Mas existem vários outros, né? E a Bíblia deixa vários exemplos claros para a gente, né? E enquanto a gente conversava aqui, eu lembrei do contexto político de Esther, né? A forma como uma nação inteira foi julgada e condenada à morte, né? Os judeus foram condenados à morte por causa de inveja, ira, raiva de um homem que tinha poder para fazer o que bem quisesse, né? E na época a gente sabe que o rei Xerxes, ele possuía o mundo. Todo mundo que era conhecido pelos homens naquela época, o rei Xerxes ele dominava, né? Então, quando Amã ele tem um certo poder ali abaixo de Xerxes, ele, por inveja e raiva, ele fala, olha, tem algum do seu povo que não se prostra. Eles não se prostram ao rei. Manda matar todo mundo. Olha só como, politicamente falando, gerou uma guerra que o outro lado não ia ter nem como se defender, né? Então, o contexto guerra, ele sempre existiu, verdadeiramente, ele sempre existiu. Só que a gente tem que entender que, conforme a tecnologia vai avançando, conforme a gente vai tendo acesso à informação de um jeito rápido, tudo aquilo que acontece em 2 minutos, em 1 minuto, eu tenho esse conhecimento logo em seguida, isso acaba atingindo cada um de uma forma diferente. Os corações vão se moldando em cima disso. É que nem o Edivan falou, cada um recebe a informação de uma maneira. Para alguns, quando o cerco se fecha, é sinal de esperança. Eu vou olhar para cima e eu vou encontrar o meu socorro. Mas para alguns vai ficar desse jeito, vai só piorar, e o contexto é esse. Então, quando eu me lembro do contexto de Esther, um homem se posicionou em meio a esse contexto de guerra. Peraí, uma nação inteira vai morrer, é o povo judeu, é o meu povo, o que eu vou fazer? E aí a Bíblia diz que ele se prostra, ele rasga suas vestes e se humilha e clama a Deus. E aí Deus, com tudo preparado, como sempre, ele coloca Esther no lugar certo, na hora certa, e Esther intercede pelo povo. Então, eu acredito que esse é o ponto principal para o cristão, né? Quando Jesus ele fala que haverá guerra, rumores de guerras, mas não se assustem, porque isso é o princípio das dores, ou seja, a situação vai piorar. Mas não se deixem enganar. Lembre-se das minhas palavras, lembre-se de mim. João 15, eu gosto muito de João 15, porque Jesus ele dá os melhores conselhos para os discípulos, sabe? Então eu acredito que é isso. Aquele que escolheu ser discípulo, ele escolheu também ouvir a voz daquele que é a esperança, daquele que é o intercessor. Igual Esther apontou, olha, mesmo num contexto de guerra, mesmo num contexto onde está tudo parecendo perdido, porque o pecado nos trouxe morte. A destruição do homem é o pecado. Então, peraí, o pecado criou um cerco em volta do homem que é impossível dele vencer essa guerra. Mas espera aí, no meio desse contexto de guerra e rumores de guerra, pecado em cima de pecado, iniquidade em cima de iniquidade, vai ter um socorro. Se eu olhar para cima, acima dos montes eu tenho um socorro. E Esther estava simbolizando Cristo. Ela intercedeu para um rei irado. Olha, eu recebi uma ordem, eu vou matar todos os judeus. Então, Cristo intercedeu no nosso lugar. Ainda no contexto de guerra, ele tomou a frente dessa guerra e falou, não, calma aí, o meu povo tem um reino, o meu povo tem um lugar e já está preparado para eles. A guerra pode vir sobre a terra e para aqueles que não creram e não receberam esse presente de Deus, que é o perdão através de Cristo Jesus, infelizmente eles vão padecer. Amém? Então, essa questão de guerras e rumores de guerra, a gente sempre teve, e eu acredito que para o cristão, a guerra é sinônimo de esperança. A guerra é o início da nossa vitória em Cristo. Amém? Não que a gente se alegre na guerra, né? Mas só para fechar a minha fala, Rafael estava falando, me veio isso, né? O que é pior em nível de intensidade? Aquela guerra antiga com espada ou as guerras que nós temos hoje com mísseis e tantas outras coisas? Então, como a gente estava conversando, a intensidade disso mudou. Um cara com uma espada, quantas pessoas ele mata? Bastante. Mas o cara com um míssel, cara... A bomba nuclear, né? Dizima metade da Terra, 1/3 da Terra. A bomba nuclear que tem hoje, né? Que naquela época não tinha. Ogivas nucleares. Ficou muito extremo, né? Ficou algo muito, muito extremo. Quando a gente olha a proporção das guerras, né? Eram
100 mil soldados com arco e flecha, espada, contra outros 200 mil, 100 agora mil, tem 50 os mil. drones, os robôs. Agora a guerra está muito mais brutal. Né? Sim. Se um país decidir, que nem eu falei, por egoísmo, ou por ira, ou por inveja, se ele decidir, com um apertar de botão, ele dizima metade do nosso planeta. Coisa que antigamente não tinha. Isso foi uma visão muito interessante. Pessoal, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Eu agradeço de coração a comunidade, pessoas que vêm comentado nos vídeos, curtido. Muito obrigado de coração. Jesus está voltando. E muitas pessoas dizem que amam a Jesus. Eu vejo as pessoas falar, eu amo a Jesus, só que não obedecem à palavra. Mas tem um lado bom nisso. Qual é o lado bom, Vinícius? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda dá tempo de crer em Jesus como único, suficiente Salvador. Bom, se você gostou desse vídeo, já se inscreve nesse canal, já deixa seu like, já deixa seu comentário e escrito assim, eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Deus abençoe.